Oferecimento: Med Rádios e você, juntos pela vida. De volta mais uma vez aqui no programa Conectando. Eu agradeço a sua audiência aí, você é o nosso telespectador. Se você está nos assistindo aqui na TV Mar, muito obrigada. Se você quiser ver novamente esse programa, amanhã às 8 horas da manhã e às 13h30, então às 22 horas sempre tem um programa novinho para você. Depois às 8 horas e às 13h30 tem a reprise. Seguindo, vai para o nosso YouTube, programa Conectando no nosso canal do YouTube, tá? Agradeço a Med Rádios Complexo Médico Hospitalar, que fica na Gruta de Lourdes. O Hospital Med Rádios agora está com urgência e emergência 24 horas. Urgência e emergência adulto 24 horas. Med Rádios e você, juntos pela vida. Estamos junto com a agenciaparadise.com.br, tá aí, Agência Paradise, o endereço para você conhecer o trabalho excelente que eles realizam, fazendo sites bem interessantes, páginas de captura, gerenciamento de redes sociais, agenciaparadise.com.br. Quando você pensa em surpreender o seu namorado ou a sua namorada no próximo Dia dos Namorados, pega o número do Petit Sucre aqui na tela e faz uma reserva. Olha, o jantar dos namorados vai ser realmente espetacular. Aproveite. Eu estou sempre recebendo alguém muito interessante aqui. Hoje eu estou super bem acompanhada com a doutora Rosa Gaia, ela que é médica, alergista e imunologista, que tem um conteúdo incrível para nos oferecer para você que está aí do outro lado. Doutora Rosa, que cuida de tantas pessoas, não é? E hoje está aqui nos dando a honra dessa visita. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Edjane. Obrigada pelo convite. Sempre bom demais participar dos seus programas. Bom demais estar com você. É um prazer. Eu fico muito feliz. Gente, nós estamos na segunda semana alagoana de alergia alimentar, de conscientização à alergia alimentar. E aí, quando a gente pensa em alergia alimentar, tem gente que confunde um pouco intolerância e alergia, não tem? É verdade, Ediane, foi muito bom você tocar nesse aspecto. Na verdade, a gente está na segunda semana de conscientização da alergia alimentar. Iniciou no domingo, onde fizemos uma caminhada na orla da Pajuçara, com estudantes de medicina, com especialistas em alergia e imunologia. E foi muito interessante porque teve um afluxo de pessoas muito grande e a gente conseguiu tirar dúvidas, esclarecer. E essa semana ela vai até o dia 21, que vai finalizar com uma palestra, um simpósio, com a maior especialista, a maior expert, talvez, em alergia alimentar no Brasil e uma das maiores do mundo, que é a doutora Ariana Yang. Vai ser aberta para profissionais da especialidade, pediatras e nutricionistas. Durante toda a semana está tendo muitas palestras nas faculdades, em colégios, na UPA, no Hospital da Criança, SESMAC, enfim. Palmeira dos Índios teve também participação com palestras, Arapiraca e Pilar. Mas voltando à nossa história da alergia alimentar, há muita confusão mesmo e a gente aproveita esses espaços para esclarecer. A nossa preocupação, assim, dos especialistas é que, de fato, nas últimas décadas, tem aumentado muito as doenças alérgicas de uma maneira geral. Você imagina, cerca de 20% da população mundial tem alguma forma de alergia. Rinite, asma, dermatite atópica, urticária, alergia alimentar. E por que a gente está instituindo, se preocupando tanto com a alergia alimentar? Porque ela tem crescido muito mais mesmo. E esse exemplo pequeno que você me deu é super importante. Tem muitas pessoas que chegam no consultório da gente: doutora, eu estou com alergia à lactose. Dói o ouvido, mas a gente tem a obrigação de explicar. Dói o ouvido, dói, porque assim, alergia ao leite, a PLV, alergia à proteína do leite, é uma resposta imunológica frente a uma proteína. E a intolerância à lactose é uma indigestão, vamos dizer assim, é uma incapacidade do organismo em digerir o açúcar do leite, ou seja, a lactose. Então não tem nada a ver com alergia. Não corre risco de vida,
É uma coisa que está desconforto gastrointestinal, a depender do grau, os pacientes reclamam muito, é muito difícil naqueles graus mais acentuados, mas não corre risco de vida, diferente da alergia à proteína do leite de vaca, que pode sim levar a quadros de anafilaxia e ser até fatais. E uma coisa que a gente tem observado com esse aumento da incidência das doenças alérgicas, principalmente as alergias alimentares, é também a gravidade, sabe, Edjane? Elas aumentaram em frequência e gravidade. Eu sou de uma época, há 30 anos que eu faço, mais de 30 anos que eu faço a minha especialidade, então lá atrás não era tão frequente. A anafilaxia pelo leite era uma coisa raríssima, hoje a gente vê com muita frequência, por isso que a gente tem tanto cuidado. Existe informação. Existe algum motivo para isso? Já se descobriu um porquê dessa evolução tão grande dessa patologia? Posso dizer uma patologia. É verdade, é uma patologia que a gente tem que se preocupar. A gente não sabe exatamente por quê, mas provavelmente os novos hábitos de vida, né, Jane? A poluição, a alimentação muito mais de fast food, enfim, não é uma alimentação tão saudável quanto na época, ou seja, até o próprio meio ambiente modificado, tudo isso pudesse interferir nesse aumento. O aleitamento materno, por exemplo, na tendência da alergia à proteína do leite de vaca é super importante, é uma coisa que você protege. Então, talvez por esses múltiplos fatores a gente esteja assistindo, infelizmente. E tem diminuído muito também, né? Porque nesse caso do aleitamento materno, a gente fala de uma época atrás, onde todas as mães faziam questão de alimentar os seus filhos e até mais tempo do que o preconizado pelo Ministério da Saúde, né? Muito tempo. Eu mamei até 4 anos e 8 meses. Veja bem, já quase estava um adolescente mamando, né? E hoje em dia, a gente, no meu caso, já foi diferente. Eu amamentei o meu filho no tempo certo preconizado pelo Ministério da Saúde. Mas você sabe que a gente via muito isso no passado, a amamentação era sagrada, o leite materno era sagrado. Passou uma época onde os jovens começaram a não querer fazer tanto aleitamento materno. Mas graças a Deus que recentemente está voltando muito, viu? As pessoas estão aderindo. Por quê? Porque está se entendendo muito mais, né? A conscientização, a importância. Né? Então, essa informação é fundamental mesmo. Doutora, assim, existem casos onde a pessoa já nasce com essa alergia alimentar e existem casos de adquirir a alergia alimentar ou não? Como que funciona isso? Então, de uma maneira geral, as doenças alérgicas, a alergia alimentar também existe um componente genético, né? Então, a criança, a pessoa já nasce com aquela predisposição genética. Quando a gente vai olhar a história familiar, é muito forte. Você imagina que se um casal é alérgico, é atópico, tem ou rinite, ou asma, dermatite atópica, a possibilidade de seus filhos virem a ter alguma forma de alergia é quase de 80%. Se um deles, ou o pai só, a mãe tem, então isso cai um pouquinho para 60%, 70%. Então, de fato, existe. E a depender do meio ambiente onde você vai se desenvolver, isso pode marcar. Por exemplo, se uma criança nasce que tem um pai fumante, então, obviamente, e tem já uma história de alergia na família, obviamente ela tem muito mais chance de desenvolver uma asma, as bronquites, fazer mais complicações respiratórias, como as pneumonias, enfim. Então, existe também esse meio. Mas, falando de alergia alimentar, a maior arma que nós temos e a maior proteção, de fato, é o aleitamento materno. Então, se você já tem uma história familiar, o conselho é esse, tem uma história na família, o irmão já teve alergia ao leite, por exemplo, e algum outro da família já teve, então você deverá, para prevenir, já você amamentar esse filho que está vindo aí pelo tempo preconizado, você vai evitar. Já entender essa necessidade, né? Essa real necessidade de você amamentar, não é porque não é uma informação generalizada, é uma informação personalizada para você de acordo com a realidade familiar, não é? Perfeitamente, e a gente aproveita muito esses espaços para orientar para os pais procurarem um especialista. Por exemplo, saiu agora há pouco um questionário onde se fez esse questionário aqui no Brasil, nas 5 regiões, com mais de 10 mil pessoas.
E desse questionário que se observou que de cada um paciente, 18 pacientes, por exemplo, um deles vai ter alergia alimentar. Que, estatisticamente, nos últimos 11 anos, a alergia alimentar, ela aumentou 10 vezes ou mais. Então, é um aumento muito substancial. Esses números, eles são altíssimos. São altíssimos. E por que a gente orienta a procurar um profissional? Porque, infelizmente, só 50% desses pacientes vão ser diagnosticados e, obviamente, se não for diagnosticado, não vai ser tratado adequadamente. E corre risco até de vida, né, doutora? Sim, correndo risco de vida. Os riscos de anafilaxia são muito frequentes, infelizmente, por alergia alimentar. E assim, quando essas crianças, por exemplo, fala criança que a gente está falando de alergia ao leite, que de fato é o alimento mais envolvido, leite e ovo, são os dois alimentos mais envolvidos nas alergias na criança. E quando essas crianças chegam a gente, às vezes já tem passado por pelo menos 3 outros médicos. Então é importante que se procure um especialista, porque aí você não vai retardar o diagnóstico e fazer o tratamento correto. Então, leite e ovo, os alimentos mais frequentes, porém, eles vão desaparecer espontaneamente com a idade. Eu ia perguntar isso, porque inclusive eu tenho uma prima, né, que a filhinha nasceu com alergia ao ovo e que agora ela tem 5 anos e já não tem mais essa alergia. Então, assim, essa é uma boa notícia. Uma ótima notícia, elas são transitórias. Antigamente, a gente via essas melhoras já espontâneas assim muito cedo. Criança com máximo 2 anos já não tinha alergia mais ao leite nem ao ovo. Hoje a gente está vendo isso puxando um pouquinho mais para cima. Às vezes a gente pega criança com 5 anos, até 7 ainda, sensibilizada. Mas enfim, elas são transitórias. Umas podem ser muito graves, a gente pega sim no consultório, no dia a dia, bastante paciente que fez anafilaxia ao leite e ao ovo. E aí a gente tem que ter muito cuidado, segmento assim, com muita responsabilidade, para ir monitorando, realizando testes para ver o momento certo. Eu acredito, eu não sei, né? Mas aí é a sua realidade. Eu acredito que quando é na criança, a falta de informação a gente sabe que é a pior situação, né? A falta de informação, ela realmente mata. E o que acontece? Muitas vezes pensam assim, a criança ela tem alergia a ovo e esquece os alimentos que contêm ovo, né? Assim, então o ovo está disfarçado, vamos dizer assim. E aí a criança é submetida a esse alimento. Isso tem que ter muito cuidado mesmo. É por isso que a importância de você ser um especialista, porque você vai receber todas as informações e as orientações corretas para evitar exatamente os alimentos que são contaminados, porque a reação, a depender da gravidade, é exatamente igual. Se você faz uma anafilaxia com 1 grão do ovo, com o ovo você pode fazer com 1 grão do ovo, né? E eu aproveito também o espaço, gente, vamos lembrar o seguinte, a criança que tem alergia ao ovo, ela pode e deve tomar todas as vacinas, porque tem algumas vacinas para gripe e tal, que elas têm um componente do ovo, mas ela não gera anafilaxia, não é contraindicação. Então a gente até recebe endojo, olha, meu filho tem alergia ao ovo, a criança já com 3, 4 anos não recebeu nenhuma vacina dessas de rotina, não. Então, por favor, alergia ao ovo não significa proibição de tomar a sua vacina. A única vacina que a gente tem que fazer um segmento num consultório, acompanhado por um especialista, é a vacina de febre amarela, se a criança teve anafilaxia ao ovo. Então, essa de febre amarela, a gente tem que ter mais critério, tem que ser aplicado no ambiente hospitalar, sob supervisão. As demais, absolutamente normal. Olha só que informação super importante essa, tá? Então presta bem atenção, se você tem aí seu filho, sua criança tem alergia a ovo, não deixa de vacinar, porque vacina é muito importante. A gente vem de uma época agora que se desenvolveu uma turma contra vacinas, algumas vacinas, e isso é uma situação bem entristecedora. Eu acho que isso daí é passar as pessoas para trás. Não faça isso não acredita nisso não. Vai tomar vacina, os órgãos de saúde, eles têm responsabilidade de fazer as coisas, não é? E justamente para propiciar a vida e não o contrário, como muitas pessoas pensam, tá? Vou para o intervalo comercial rápido e volto com a doutora Rosa Gaia, alergista e imunologista, que está nos falando a respeito de alergias alimentares e
Esse assunto é muito interessante. Volto já. Volto aqui no programa Conectando. Nós estamos juntos com você aí do outro lado. Estamos bem acompanhados com a Med Rádios, com o Petit Sucre, com a Agência Paradise. E hoje estou recebendo aqui a doutora Rosa Gaia, alergista e imunologista. Estamos conversando sobre alergias alimentares nessa segunda semana alagoana de conscientização a alergias alimentares. Nós estamos ainda conversando aqui a respeito das alergias em crianças. Falamos em ovo, não é? Falamos em leite, isso. Mas tem crianças que têm alergia a outras coisas também. Doutora? Então, é verdade. O ovo e o leite, de fato, são os mais frequentes mesmo. O leite e o ovo começa já no primeiro ano de vida, é bem precoce, mas ela tem uma melhora, uma cura espontânea mesmo. Agora, tem outros alimentos também que estão bastante comuns, a banana também, as frutas muito ácidas, né, o kiwi, banana, até o próprio mamão. Então, tem algumas frutas que também estão envolvidas, mas geralmente elas são bem transitórias, mais transitórias até do que o leite e o ovo. Mas a gente tem alguns tipos de alergia que geralmente elas são definitivas. Um exemplo são amendoim, as castanhas, de uma maneira geral. E nos adultos, que é muito frequente, é a alergia a crustáceos no nosso meio, principalmente o camarão. Nos Estados Unidos, por exemplo, o alimento mais implicado em alergia mesmo é o amendoim. Então, para nós aqui é o camarão. E é uma coisa interessante porque esse tipo de alergia geralmente você consome a vida inteira no decorrer da sua vida. Em um determinado momento, você se sensibiliza, o organismo não tolera. A alta exposição, o alto consumo pode facilitar isso? Teoricamente, quanto mais você se expõe a um alérgeno, mais você tem chance de desenvolver uma reação alérgica, né? Uma alimentar, por exemplo. É como remédio também. Quanto mais você toma remédio, mais pode ter reação alérgica a remédio. E essas alergias a crustáceos, alimentares de uma maneira geral, como castanhas, esses nuts, né? Amendoim, castanha, a gente está assistindo um aumento das reações alérgicas, ela até mesmo em criança. E elas geralmente são definitivas. Os crustáceos e... Essa notícia eu não gostei, não. E uma coisa interessante, Ediane, é que assim, o paciente quando vai desenvolver uma reação alérgica a camarão, por exemplo, a gente vê muito comum. O paciente chega, eu tenho alergia a algum alimento? Não. Quando eu como camarão, sinto uma coceirinha aqui, mas... Isso pode ser um prenúncio, geralmente é um prenúncio, né? Está avisando, aí você vai ingerindo, sente reações pequenas, num determinado momento você pode fazer uma reação muito grave. Então, ficar atento, se você começar a ter essas pequenas reações, vai no especialista para a gente investigar. Para de consumir, vai no especialista. Não insiste, né? Tem gente que insiste. Você, não, eu vou eu tomo antialérgico. E a automedicação, que é outro problema, né? Então, assim, é exatamente assim como a doutora falou. Não, eu vou comer aqui, mas daqui a pouco eu tomo um antialérgico e tá tudo bem. Às vezes não dá tempo. E não resolve, né? O antialérgico, ele não vai impedir a reação alérgica. Ele pode até minimizar, mas não vai impedir uma anafilaxia jamais. Então, e vai fazer com que você fique resistente também a esse remédio que você está se expondo aí, né? Pior ainda, né? Doutora, e como que é no consultório? Como que é a vida dessas pessoas que têm tantas alergias? Então, é muito importante procurar um especialista, né? Porque nós somos treinados e somos capacitados para investigar corretamente que tipo de alimento ou medicamento, ou enfim, ou se é alergia respiratória, a gente vai identificar exatamente o que está envolvido ou retirar. Existem hoje muitos testes alérgicos muito mais precisos, muito mais capazes, que têm a capacidade de nos ajudar e ajudar logicamente o paciente, que a gente pode individualizar aquele tratamento, né? O que é que eu posso tirar de fato de uma alimentação ou não, o que é que eu posso tirar de medicação. E falando em posso tirar, eu lembrei de uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena fazer. Às vezes a gente vê muito no consultório, as mães que chegam, fazem o diagnóstico das crianças, ele tem alergia, aí tira todos os alimentos da criança. A criança chega desnutrida. Gera esse outro problema. É um problema, então assim, não retirar sem uma devida confirmação diagnóstica pelo especialista. Você não pode retirar por retirar.
Doutora falou em especialista, eu vou pedir licença aqui para falar o seguinte, gente. Geralmente as mães levam seus filhos ao pediatra. Isso aí, pelo menos no início da vida, né, elas acostumam e vão levando aos pediatras. Eu acredito que facilitaria a vida das mães se os pediatras já indicassem o especialista. E eu estou falando isso porque eu sou muito fã de especialista, tá, gente? Dá licença, porque eu acho que é muito bom você ser tratado por um especialista. Ele se debruçou somente naquilo, ele tem um conhecimento, não estou desprezando os generalistas. Eu acho que o primeiro passo é o generalista. Verdade. Primeiro passo, você não sabe o que você tem definido ainda, você vai a um generalista, mas aí ele te indicando para um especialista, você vai ficar melhor atendido. É muito interessante sua colocação. Olhando lá para trás, quando eu comecei aqui a minha especialidade, mais de 30 anos, a gente realmente tinha muita tristeza, porque às vezes a criança estava claramente com quadro de alergia e ele retardava a vir a nós. Agora já melhorou muito. Nós temos pediatras assim com formação muito boas. E a maioria, sim, quando chega naquele determinado... Pode fazer até o pontapé inicial, mas assim, quando sente que de fato é um processo alérgico que tem que ir para o especialista, a gente tem recebido, isso é muito bom. Já direciona. Já direciona, isso é muito interessante. Agora, não demorar muito para encaminhar, porque às vezes isso gera um sofrimento muito grande para a família. Coitada da mãe, vai no Google, vai na vizinha e pega informações, aí tira, não, isso aí é o leite, tira o leite. Depois tira o ovo. Daqui a pouco a criança chega lá sem comer nada, que às vezes não tem absolutamente nada a ver com isso. E vai fazendo testes, né? Testes, aí foi da isso. forma errada, né? Nossa, fala assim, ele piorou quando comeu isso, não foi. Entendeu? Assim, aí então a gente... Claro que a gente tem a obrigação de saber informar, mas a gente precisa desse contato não tão retardado para que a gente seja assertiva. E isso a gente lembra também agora, a gente aproveita só o espaço, a gente está passando por um período do ano onde a incidência das doenças respiratórias são muito grandes, as alergias idem, e é importante que se vá ao especialista cedo, não deixe essa criança fazer pneumonias e sinusites e pneumonias. Às vezes o que tem por trás disso tudo é um processo alérgico respiratório, uma rinite que não foi tratada, gerando uma asma, uma bronquite. Então, só para lembrar isso aí nesse nosso espaço da alergia alimentar. Isso é muito importante mesmo, viu? Tem casos na família, viu, doutora, da criança ir parar na UTI, inclusive. Sim, muito sério, isso é muito sério mesmo. Tem que ter maior cuidado. Quando vai ao especialista, quando tem algum sintoma, né, geralmente vai procurar porque tem sintoma. Uhum. E aí vai ao especialista, são feitos vários testes para ver se ainda existem outras alergias? Então, a gente personaliza, né, o tratamento, óbvio. Então, uma história bem colhida, saber quando apareceu, o que é que a criança comeu, porque assim, a alergia, por exemplo, à proteína do leite, ou qualquer alergia que venha a ser alergia IgE mediada, a pessoa consome o alimento e segundos ou até 2 horas aparecimento dos sintomas. Então, essa história é importante saber que horas que comeu aquele alimento supostamente envolvido e que horas que começou e quais foram as reações. As mais comuns realmente são a urticária, que são aquelas placas vermelhas no corpo que coçam muito, às vezes incham o olho, incham o lábio. E aí você tem que ficar atento, porque às vezes uma urticária já é o começo de anafilaxia. 90% das anafilaxias começam realmente pela urticária. Então, ela está com uma urticáriazinha, vou dar um antialérgico. Fica de olho, o que é que ela comeu, tá? Ou se tomou o remédio. Então, essa história, então a gente direciona muito bem essa história, tentando relacionar causa e efeito, tá? Por isso que eu estou te falando da mãe. Às vezes a criança comeu hoje um ovo, 3 dias depois fez uma urticária. Ela está com alergia ao ovo. Então, assim, é importante... Já entendi pela informação anterior que não foi o ovo. Não foi o ovo. Então, assim, é importante essa história muito bem feita, né, direcionada. Então, a depender da história, a gente vai criteriosamente saber que teste vai ser realizado para aquele paciente ou quais testes e, a partir daí, a gente direcionar o tratamento correto. Dá para ter uma vida tranquila apesar da alergia? Dá para ver.
Dá para você ter uma vida normal, né, se você tiver um controle. Agora, estou falando muito cuidado com essas crianças que têm alergia alimentar grave, porque ela precisa realmente ser acompanhada, monitorada pelo especialista, para a gente saber a hora de fazer os próximos passos dos próximos testes. Que o padrão ouro para diagnosticar e para a gente saber se o paciente já não tem mais alergia àquele alimento é o chamado TPO, que é o teste de provocação oral, que é o padrão ouro. Então, depois de um certo tempo você acompanhando, os testes já estão dando negativos ou já mais fraquinhos, aí você vai submeter essa criança, esse paciente ao TPO. Se ela não reagir, ótimo, ela está curada, libera leite, libera seja qual for o alimento envolvido. Se ainda ela reagir, aí você volta um pouquinho para trás, espera mais 6 meses, 1 ano, retesta, até você chegar ao ponto. Então, olha, gente, uma crise de anafilaxia terrível. Já passei por uma, viu? É, né? Nossa, já passei por uma alergia a medicamento. Risco iminente, né? Você tem risco. Eu fui parabéns do médico que me atendeu na emergência. Depois Isso que eu mesmo. já estava recuperada, ele disse assim: parabéns, agora agradeça a Deus, porque eram segundos para você não ter conseguido mesmo, chegar. né, Eu dirigindo. Isso não é exagero, é exatamente isso É mesmo. muito ruim e assim, é risco de vida. Precisa chamar essa atenção para esses pais, precisa chamar atenção para esses adultos que brincam com alergias alimentares, porque a gente vê pessoas realmente brincando. Ah, não tem problema não, essa história que a doutora falou é muito real. Eu vou comer, mas daqui a pouco eu tomo um antialérgico, vai dar tudo certo. Olha, poderá dar certo ou não, né? Verdade, que não está dando certo. Doutora, a gente tem mais 1 minutinho e eu queria perguntar se estou esquecendo alguma coisa. Eu sei que muita coisa tem para ser falada ainda e outra vez vai ser necessária, viu? Mas eu gostaria de saber algo importante que não pode deixar de ser falado hoje. Então, a alergia alimentar é um mundo, né? Principalmente agora que está crescendo e a preocupação, de fato, são com esses quadros mais graves. O que eu quero deixar aqui é a mensagem para os pais ficarem atentos aos seus filhos e se tiver alguma dúvida em relação se é alérgico ou não, procure um especialista ou conversa com o seu pediatra, o que é que você acha de levar no especialista? Porque pode ser uma coisa simples que a gente resolva, né, bem tranquilo, mas pode ser um caso muito grave, como a gente está pegando muita anafilaxia e a anafilaxia não é uma brincadeira, pode correr risco mesmo. Então, fica esse recado e olha, alergia ao ovo não contraindica tomar vacina nenhuma, por favor. Se é o seu caso, com esse medo, vai no especialista que ele vai te explicar direitinho, vai fazer teste, vai te mostrar que não tem relação. A não ser, como eu falei, a vacina de febre amarela, que não está contraindicada também, mas tem que ser supervisionada. Que coisa boa, não é, essa conversa, gente? Muita coisa interessante que vai ajudar, não é? Você que está aí do outro lado. Eu, pelo menos, já fui beneficiada com essas informações. Doutora Rosa Gaia, quem quer conversar mais, quem quer entender mais se tem alergia ou como melhorar a situação que já está vivendo, como é que faz? Então, a gente está no Instituto Rosa Gaia, né? A gente está no Instagram, nos contacta, a gente está com uma equipe de especialistas em alergia e imunologia, somos em 4, uma equipe muito boa, temos otorrino, dermatologista, neurologista, então assim, nos procura que a gente vai ter o maior prazer. A gente está lá o dia inteiro, 7 da manhã, 7 da noite, todo mundo lá. Que coisa boa, né? Então, muito obrigada por essa vez aqui. Primeira de outras, tá? Né? Então tá bom, pode me convidar que a gente vem com o maior prazer. A gente adora o seu programa e é um prazer muito grande de fato. E poder contribuir com alguma informação é sempre importante, né, Edjane? Muito bom. Obrigada. Muito Você é uma obrigada. queridíssima, né? Essa doutora é uma simpatia e outra coisa, uma informação de qualidade que a gente recebe aqui, não é? Eu agradeço também a sua audiência. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Nos encontraremos amanhã. Beijo grande. Oferecimento: Med Rádios e você, juntos pela vida.